Maravilha, então. Bora começar um próximo passo de técnicas de ordenação. A gente já viu 3 técnicas de ordenação, só para lembrar o Selection Sort, Insertion Sort e o Bubble Sort. Eles são 3 algoritmos de complexidade similares, né? Então, eles são detalhes na execução que vai dar diferença de tempo. Tem um que com certeza é pior do que os outros, e tem 2 que eles são similares em tempo de execução. Porém, todavia, entretanto, a gente vai entrar agora num processo de entendimento da técnica para a construção de um algoritmo. Ele tem um código mais difícil. A gente viu como o algoritmo, por exemplo, de ordenação por bolha é simples, é 2 laços e um if, né? Bem tranquilinho para fazer. E aí a gente vai ver como que esse algoritmo é mais complicado, ele é um pouco mais trabalhoso, mas o resultado é gritante o quanto ele é mais rápido que esses 3. É muito diferente. Ele literalmente é muito mais rápido. A diferença é que, conforme o outro ia crescendo, ia ficando cada vez pior, esse não fica desse jeito. Então, é bacana entender que a gente vai construir um algoritmo que é mais complexo de ser escrito o código, ele é mais complexo de ser entendido, mas ele tem uma performance muito melhor a performance dos 3 algoritmos que a gente já estudou até agora de ordenação, né? Então, vamos começar aí com a brincadeira. Eu tenho uma proposta para fazer alguns algoritmos para vocês, né? Então, acho que a gente deve começar criando esse novo método de ordenação, e para fazer essa criação desse novo método de ordenação, eu gostaria de começar com a ideia de que a gente precisa entender como que se concatena vetores. Então, a gente vai fazer aí a concatenação de vetores. E aí, lembrando o que acontece na concatenação de vetores, né? Eu preciso lembrar que, por exemplo, eu pego 2 vetores de tamanho 4 e eu quero concatenar os elementos desses 2 vetores. O que vai acontecer é que eu vou ter um vetor resultante que é a soma do tamanho desses 2, ou o tamanho de 1 vezes 2, que dá na mesma, né? Então, seria 4 vezes 2, ou 4 mais 4, tamanho 8. Eu teria 8 elementos no vetor resultante. O vetor concatenado final teria que ter tamanho 8. Então, começando a nossa brincadeira, seria alguma coisa similar a isso daqui. Imaginando que eu tenho aqui um vetor A, e esse vetor A tem aqui um elemento que está aqui na posição 0, depois um elemento que está na posição 1, um elemento que está na posição 2, um elemento que está aqui na posição 3. Beleza? Tem um vetor B, e aí ele tem aqui, eu não estou colocando valores, eu estou colocando só a referência dos índices, né? E aí, tenho aqui a mesma coisa, né? E aí, o que acontece? Para que a gente possa ter um vetor concatenado resultante, por exemplo, um vetor C concatenado resultante, esse vetor C ele tem que ser a soma do tamanho do A mais o B. Então, ele vai somar aqui o A, o vetor A, mais o vetor B. E aí, a gente vai pegar o quê? Na verdade, a gente vai pegar esse índice mais esse índice mais esse índice mais esse índice, e a gente vai jogar nas 4 primeiras posições. E depois, esse índice mais esse daqui, mais esse daqui, a gente joga nas 4 últimas posições. Então, imaginando isso daqui, falando em uma questão de tamanho, né? A gente vai ter que o vetor C, ele vai ter aqui isso daqui, né? Tamanho 7. É isso daqui que ele vai ter. Então, ele vai ter aqui esse índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, ele vai entrar aqui. E esse outro daqui vai entrar aqui. E é isso que a gente precisa fazer. Então, como resultante, né, isso daqui que a gente vai ter de elementos, a gente vai ter que colocar
estes elementos daqui, que é o vetor A, aqui. E os elementos do vetor B a gente vai colocar ali. Então, vai ser exatamente isso daqui que a gente vai precisar fazer, né? Esse daqui é o A e esse daqui é o B. E aí é que está a grande sacada dessa técnica, né? Essa técnica é muito simples para você copiar o vetor A para dentro do vetor C. Isso daí é tranquilo. A gente faz um laço em cima do A, jogando para o C, já era, não vai estourar o tamanho. Mas a gente tem que ter aí alguma forma de pegar o índice 0 do vetor B e jogar no índice 4 do vetor C. O índice 1 do vetor B no índice 5 do vetor C. E assim por diante. O 2 no índice 6, o 3 no índice 7. E aí a gente tem algumas coisas que a gente pode observar que é interessante. Existe aqui um deslocamento. O termo técnico é um offset, né? Existe um deslocamento, um offset de 4, né? Então, de 0 para 4 tem 4, de 1 para 5 tem 4, de 2 para 6 tem 4, de 3 para 7 tem 4. Então, se para cada posição do índice, aí é posição do índice do vetor B, eu somar 4, eu descubro qual que é a posição que ele deve de entrar no vetor C. Então, se eu somo 4 a essa posição, eu sei qual que é a posição que ele tem que entrar. Se eu somo 4 a essa, eu sei qual que é que ele tem que entrar. E da onde que surgiu esse número cabalístico 4? É exatamente o tamanho do nosso array. É exatamente o tamanho do array A. É bom deixar claro, né? Eles são de tamanhos iguais, então tanto faz um ou outro, mas eu vou deixar claro que é mais o tamanho do vetor A. Então, se eu somar o tamanho do vetor A no índice 0 do vetor B, eu vou ter a posição que esse índice daqui tem que entrar no C. Qual que é o índice que ele tem que cair lá no C? A caselinha que ele vai ter que bater lá no C. E é isso daí que a gente tem que pensar. É essa técnica. Então, a gente vai copiar. Esses daqui são cópia. Então, mesma posição, copiou, idêntico, pá, 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 terminou o tamanho, beleza. Agora, quando chega o vetor B, eu tenho que pegar o tamanho do A e somar a cada um dos índices do B e jogar, né, no resultado dessa soma. Então, peguei o índice 0, somei o 4, que é o tamanho do A, ele vai cair na posição 4 no C, e era isso que eu precisava. Então, é uma técnica bem tranquila, bem sossegada. Vamos fazer essa implementação, então. Vamos criar dois vetores com o mesmo tamanho e um que vai ter que ser a soma desses outros dois. Após isso daí, a gente vai fazer o processo de gerar o vetor A, gerar o vetor B e depois gerar o vetor C resultante. Vamos pensar dessa forma daí e ver o que a gente tem de aprendizado que seria importante não levar essas dúvidas lá para frente. Vou salvar esse arquivo que a gente vai começar a fazer agora. Então, vou chamar isso daqui de concatenação, vetores, mesmo tamanho vetores. Primitivo. Não, vai ser gigante porque a gente vai fazer muito arquivo, então, para não ter confusão. Vai ser, ó só. Vamos jogar lá dentro da nossa pastinha mágica. Um novo sorte aí que a gente vai fazer. Esse cara, então, ó, vai ser concatenação vetores de mesmo tamanho com dados primitivos. Então, esse pequeno nome a gente vai usar. Então, tem concatenação de vetores de mesmo tamanho com os tipos primitivos. É isso daí. Esse nome pequeno, mas extremamente significativo, né? Nome minúsculo. Ficou aí, ficou gigante, mas eu acho que vai valer a pena para a gente.
Então, vamos começar a nossa brincadeira. A gente precisa, então, criar 2 arrays. O que vocês querem? Posso falar qualquer número, acho que... Eu vou fazer uma brincadeira que normalmente eu faço quando eu chego nessa parte. Eu vou criar um vetor de tipo que comumente a gente não usa. Porque a gente sempre faz assim, fazer o exemplo é vetor de int. Eu vou criar um vetor de double. Né? Vai ser double aqui. Então, só para ser diferente, para criar uma experiência diferente, mas double, int, string, uma classe qualquer de um objeto, tanto faz, né? A gente não vai ter problema nenhum, tudo vai dar no mesmo resultado aqui. Vou criar aqui, chamar de, a gente falou, né? Eu vou atribuir diretamente os valores, fazer aquela atribuição inline, né? Então, vou colocar aqui valores ímpares. 1.3, 3.5, 5.7 e 7.9. Valores ímpares. E aí, eu quero concatenar com valores pares. Por exemplo, vamos começar aí por um 8.6, concatenar aí com 6.4, concatenar com 4.2, opa, 4.2, e concatenar com um 2.0. Beleza. Vamos ver se a gente consegue concatenar esses caras daqui. Então, a grande sacada é justamente a gente conseguir concatenar esses 2 vetores. Teoricamente, é um negócio muito tranquilo, muito fácil. Você vai ter aqui um vetor, né? Double C. E o C vai ser isso daqui. É esse o objetivo, né? Então, o objetivo seria isso daqui. Eu quero que seja isso daqui o meu objetivo. Então, o foco, o objetivo, a ideia é a gente ter como resultado exatamente isso daqui. Era essa daí a ideia. Só que a gente precisa criar um processo que funcione e que seja um código que a gente possa manipular e mudar os tamanhos dos vetores e que isso daí funcione, né? Então a gente vai fazer um esquema de juntar esses dois e dar o resultado aí para a gente. Essa daí vai ser a nossa grande sacada. Eu vou querer isso daqui, então, isso daqui, como sendo a nossa resposta. Eu quero isso daqui como a resposta. Só que agora, para que isso daqui funcione da forma com que deve de acontecer, eu vou fazer uma proposta para vocês. Vou fazer uma proposta e é óbvio que eu vou utilizar um esquema de método, né? Eu vou criar um método que junta, não, concatena o A com o B. E ele vai jogar isso aí lá no C. Então ele vai pegar e fazer essa concatenação. Eu passo os 2 vetores que eu quero, ele vai concatenar e vai jogar isso daí lá no vetor resultante C. E aí, beleza, é isso daí que eu gostaria. Obviamente, para a gente ver que isso daqui funcionou, que aconteceu tudo certinho, eu vou colocar aqui que imprime o A, imprime o B e imprime o C.
Maravilha. Era isso daí que eu queria. Eu quero que aconteça isso. Imprime o A, imprime o B, imprime o C. Beleza? Essa ideia, tranquilo, sossegado, né? Então, a gente vai fazer exatamente este processo. Isso daqui que a gente vai desenvolver. Um algoritmo bem tranquilo, né? A gente vai fazer isso aqui. Vou fazer já o nosso imprime, porque o imprime eu acho que vai ficar interessante, vai ficar fácil. E aí a gente já dá Um continuidade. imprime bonito. Um imprime bonito. Para fazer um imprime bonito, para não ter reclamações, o Java import, né? Import java.util.arrays. Vou lá usar a nossa classe utilitária de arrays, que nos ajuda bastante. Então já vou importar ela lá em cima para a gente poder utilizar. Vamos começar, né, Felipe? Para não ficar zoado. Felipe, você é o meu assessor para tá muito ruim de entender, né? Aí você já me chama a atenção, por favor, se tiver muito zoado aí o que eu fizer. A gente vai ter aqui um vetor, né? E a gente vai imprimir isso daqui. É algo mais ou menos assim. Começando, já que eu vou chamar esse método de impressão, esse método de impressão estou chamando dentro do método main, sem a necessidade de criar um objeto, ele tem que ser estático. Nós percebemos que ele devolve alguma coisa, né? Isso daqui, concatena e devolve. Ele está devolvendo um tipo array de double. Então, ele tem que devolver aqui um array de double. Double em formato de array. E ele recebe aqui dois vetores, né? Não apenas um. Ele vai receber, perdão, ele não é o concatena, né? Ó, tô viajando, desculpa, eu falei do concatena, calma, desculpa, viagem minha, void, ele não devolve nada, né? Ele vai imprimir direto, gente, desculpa. E aqui, ó, a gente vai imprimir lá o nosso vetor de double, corrigido. A gente tá fazendo imprime não concatena, confundi. Ai, ai, beleza, vamos lá então, né? Vamos ver o que a gente vai fazer de impressão. Uma impressão bem simples, como eu gosto de falar para vocês, né? Esse cara daqui não tem muito segredo, um system.out.println, e a gente vai utilizar a classe utilitária arrays, e ela tem um método estático que é o toString, e o toString dela recebe um array, e aí recebe array de byte, de short, de int, de long, de float, de double, de char, e de object, né? Ele recebe array de tudo quanto é tipo. Então, aqui a gente tem várias sobrecargas dele, e o que a gente vai querer é realmente passar o nosso vetor aqui dentro para que ele seja impresso. Só para que a gente possa ver que a nossa concatenação funcionou, eu vou fazer uma firula. Fazer uma firulinha aqui. Eu vou mandar imprimir. E agora eu vou mandar imprimir aqui. Sei lá, que caractere que eu posso usar. Imprimir um número direto, tá tudo certo. Se ficar ruim, o Felipe reclamará para mim, eu corrigirei. Com todo carinho. E é sério, hein, Felipe? Ó, se ficar ruim, aí você já me avisa aí que a gente arruma. Só descobriremos na hora que rodar. Eu vou imprimir o tamanho, 2 pontos, e aí os elementos. Vou fazer esse esquema daí. O tamanho, 2 pontos e os elementos. E aí a gente vai saber qual que é o tamanho aí do array. Eu acho que vai ficar legal da gente visualizar isso. Não sei, vamos lá. Vamos ver como que vai ficar, né? Vou comentar esse cara daqui. E vou comentar esse daqui e a gente vê. E aí já tem uma noção. Compilando esse cara, executando, olha lá como vai ficar. Como saída vai ficar isso daqui. Tem 4 elementos, ficou esse cara, tem 4 elementos, esse cara. É isso daí que deu de resposta por enquanto. Então, nosso esqueminha ficou aí bonitinho, né? Funcionou. Agora, a gente tem que fazer esse cara que eu estava imaginando que eu estava fazendo ele, né? Eu estava viajando lá, né?
Vamos montar esse concatena, vamos juntar esses dois métodos, né? Esses dois arrays. Então, maravilha, a gente vai fazer a junção deles. Novamente, ele tem que ser estático. Esse sim é um retorno de double, né? Array. E ele recebe dois vetores, né? Então, ele recebe aqui o double em formato array A e o double em formato array B. Recebe esses dois caras. E aí a gente vai ter que fazer um retorno aqui, return. Vou retornar aqui um null por enquanto. Array é objeto, null é uma referência nula, então não vai dar pau. E a gente montando isso aqui, compilando, rodando, ele só vai dar a exception por conta do null point exception, mas beleza, era isso daí que tinha que acontecer. Está funcionando aqui, deu uma exception por causa do null. Agora a gente vai começar a montar o nosso array. A primeira coisa que eu acho muito importante é que a gente tem que pegar os tamanhos do vetor A e do vetor B. Então a gente tem que descobrir o tamanho desses caras. Então o vetor A e o vetor B eu preciso descobrir o tamanho, e o tamanho deles, né, a soma do tamanho do A com o tamanho do B, vai ser o tamanho do C, né? Então aqui vou declarar int tamanho de A, e aí o tamanho de A vai ser A ponto seu tamanho. E aí, como é um array, é uma propriedade, não é um método, logo não tem abre e fecha parênteses. Só para lembrar. E aí, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou declarar o tamanho do B, para a gente guardar. E aí tem o tamanho do A e o tamanho do B. E agora, int tamanho do C, que vai ser igual ao tamanho do A mais o tamanho do B. Então, tá lá, peguei o tamanho de cada um, somei, e aí a gente já tem um tamanho que é a soma dos dois. Maravilha. Feito isso daí, a gente vai começar a nossa construção do array que vai receber tudo, né? A primeira coisa que você deve, obviamente, estar olhando e falando assim, Cris, você tá ligado que você podia colocar, né, tamanho igual a A.length mais B.length e estava tudo certo. Aí eu falo para você, verdade. Poderia mesmo, né? Sem problema nenhum, eu poderia. Mas eu não fiz porque eu queria ter as variáveis de tamanho para a gente usar aqui para ficar uma leitura mais fácil, né? Aportuguesada, né? Para ficar mais tranquilo. Tanto é que é o mesmo tamanho de comprimento do nome do vetor, ponto, o seu comprimento. Só para ficar portuguesado, eu acho que fica mais fácil de ler. Vamos criar, então, o nosso array resultante. Double. Vou criar aqui o nosso vetor resultante, né, nossa resposta. E esse cara daqui, ele tem que ter um tamanho. Então, do new, double, e agora eu tenho que passar o tamanho dele, que é tamanho de C. Posso chamar esse cara de C? Pode, sem problema nenhum, porque a gente está dentro de um método, a declaração do C está dentro de outro método, não há problema nenhum. Se você quiser chamar de outro nome também, não tem problema, né? Tá tudo sossegado. A gente tem aqui, o isolamento acontece por conta de ser uma variável, né? Nesse caso, uma variável de referência declarada dentro de um método, então não é visível por outro método, sem problema nenhum. Se eu quiser chamar de C, para ficar A, B e C, tudo tranquilo também. Aqui no final já vou parar de retornar null, vou retornar lá o C, que é o nosso vetor. Se eu fizer isso desta forma daqui e compilar, compilei, não temos erro de código, executando, a gente já tem aqui como resposta, né, um array de tamanho 8. 4 mais 4, 8, beleza, e aqui a gente já tem ele todo zerado. Lembro que quando a gente instancia um objeto a partir de uma classe, ela já vem com todos os seus atributos zerados. Quando a gente cria um array a partir de um tipo primitivo, ele já vem, né, tipo primitivo numérico,
ele já vem com o array todo zerado. Se isso daqui fosse um array de objetos, seja string ou qualquer outro objeto, viria com tudo null, todo ele zerado, mas aí o zero de objetos não primitivos, né, de variáveis não primitivas, de variáveis do tipo referência, é o null. Então viria tudo como null. Se fosse boolean, tudo como false, e char viria tudo com um caractere zero, que é o caractere fim de linha, né? O caractere que finaliza os arquivos em C. Seria isso. Então aqui nessa brincadeira a gente já tem lá nossa criação já está funcionando, já está juntando os tamanhos. Se eu mudar o tamanho dos dois, vai funcionar. Nesse caso e nesse momento específico, se um for maior que o outro, não dará problema. Então, nesse momento, se por um acaso, né, a gente tivesse aqui, por exemplo, 9.1, tenho mais um elemento aqui. Se eu compilar e se eu executar, do jeito que a gente está montando, que a gente está construindo isso daqui, não tem problema nenhum. 5 mais 4, 9, mas não é o nosso objetivo agora. Nosso objetivo é de mesmo tamanho. A gente tem lá 5 elementos aqui, que são os primeiros, e mais 4. Ele literalmente está fazendo tudo certinho. Só que a nossa passagem de valores aqui, ela precisa ainda ser tratada e ser cuidada, né? Então a gente vai fazer essa montagem e vamos ver o que vai dar de resposta. Criei, agora eu preciso passar os elementos, né? Então eu tenho que copiar o elemento que está na posição 0 do A para o elemento que está na posição 0 do C. Os 1 do A para 1 do C. E assim por diante, né? Até terminar. Então a gente vai ter que fazer um for. E nesse caso específico, você poderia estar me perguntando assim, ô Cris, será que eu poderia utilizar o for each? Então, dá para usar, mas não é tão direto. O problema de usar o for each é que você não tem a referência. Então, você teria que ter algum esquema para controlar a referência do vetor resultante por fora. Mas dá. Não é um problema. É possível. Mas como eu preciso das referências, eu vou usar um for convencional. Então, vou utilizar aqui um esqueminha que vai passar por cada um dos elementos da forma padrão que a gente comumente usa. Então, o que eu vou falar aqui? Vou criar lá um int, vou usar um i igual a 0 e menor. E aí eu vou utilizar a minha variável tamanho de A, e mais. Nesse momento aqui, eu estou utilizando a variável tamanho de A. Poderia usar o A.length, poderia, que é o vetor ponto seu tamanho. Poderia, mesma coisa, né? Não iria fazer diferença nenhuma. Aqui eu preciso, então, colocar que o meu vetor, e aí a gente tem que lembrar aqui, ó, o meu vetor C, no índice 0, recebe o A no índice 0. E se eu não tiver as referências, eu vou substituir. É mesmo índice, né? Então, na mesma variável. Vou utilizar aqui meu vetor C no mesmo índice que o vetor A. Um recebendo o outro, o C recebendo o A. Então, ele vai fazer isso daqui. Só para a gente ver como que ficou, né? Compilando, executando, ele vai copiar exatamente os elementos do nosso vetor A. Então, 1.3, 1.3, 3.5, 3.5, 5.7, 5.7, opa, 7.9, 7.9. Os demais elementos, que seriam o vetor B, eu ainda não mexi com eles. Eles estão ainda aguardando receber esse conjunto aqui, né? O 864, o 6442 e o 20. Esses daqui vão entrar nessas caselinhas daqui. Mas, por enquanto, a gente está simplesmente dando um tempo, né? A gente não fez isso por enquanto. Eu posso, nesse momento, utilizar um laço para o vetor C. Eu posso.
Para o vetor C, né? Para o vetor B, e eu faço aqui um laço exatamente igual, e aí a gente vai ter o processo para o vetor C. O vetor C, eu estou cismando com C, né? Com o vetor B. Então, eu poderia ter isso daqui. Só que o que acontece? Se eu utilizar o mesmo código, né, que vai até o tamanho do B, para ele fazer esse processo, a gente vai ter uma dorzinha de cabeça. E essa dorzinha de cabeça é justamente porque a gente não tem o mesmo valor. Quem recebe tem 4 a mais do que quem está sendo atribuído. Então, o B está sendo atribuído para 4 posições a mais em C. A posição do B está sendo atribuída para 4 posições a mais no C. Então, o que, que acontece aqui? Eu tenho que colocar aqui, né, mais um offset, um deslocamento, né? Eu preciso fazer esse deslocamento daqui. Eu preciso adicionar esse deslocamento, esse offset. Então, ao invés de cair aqui no índice 0, eu tenho que colocar mais 4. Então, 0 mais 4, 4, então ele vai cair aqui no índice 4. Então, ele pega o 0 do B, só que ele desloca 4 para colocar no C. Então, pega o índice 1, desloca mais 4 para colocar, o índice 2 desloca mais 4 para colocar no resultante, e é assim que a gente vai fazer. Esse cara, então, eu posso utilizar uma variável que a gente já sabe. Qual que é esse offset? Qual que é esse deslocamento? Esse deslocamento é exatamente o tamanho do A. Então, tamanho do A. Ele está pegando, então, esse deslocamento, né? Esse offset. Então, ele está fazendo esse offset daqui, esse deslocamento, e aí a gente consegue. Vamos ver o que, que acontece com esse deslocamento daqui. Compilou, executou. Se você olhar isso daqui, ficou bonitinho, funcionou, né? Ó, 1, 3, 1, 3, 3, 5, 3, 5, 5, 7, 5, 7, 7, 9, 7, 9. Beleza. Logo em seguida, ele pega o 8, 6, desloca 4. 1, 2, 3, 4. Estava no 0, 0 mais 4, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Perfeito, caiu no local correto. Agora ele pega quem está no índice 1, desloca mais 4. 1, 2, 3, 4. Coloca lá. Pega agora quem está no índice 2, desloca mais 4. Aí vai cair 1, 2, 3, 4. Opa. E aí o próximo é ele. Pega esse cara, desloca 4. 1, 2, 3, 4. Joga ele na frente. Olha lá. Bonitinho. Funcionou. Era isso que a gente queria. Que houvesse esse deslocamento. Óbvio que você vai falar que isso daqui foi bobo, foi simples, matou a pau, facinho. Não precisava nem fazer 2 laços, eu poderia usar um só. Óbvio, poderia usar um só. Vou deixar esse aqui, que esse aqui é o perfeito. Esse aqui é o que a gente tem que guardar com muito carinho no coração. Esse daqui funciona muito bem. Só que você poderia pegar esse cara daqui, já que o A é igual ao B, eu poderia pegar ele e colocar junto. Então, eu diminuo a execução de 2 laços e faço, né, ele ganhar um pouquinho mais em performance. Posso? Claro que posso. Então, vou deixar esse do jeito que está e vou fazer um arquivo salvar como. Vou chamar esse cara daqui de uma versão 2. Não necessariamente e não obrigatoriamente essa segunda versão é melhor que a primeira ou pior. É diferente, tá bom? É diferente. A gente vai ver qual que é a diferença, né? Alguns vão achar melhores, alguns vão achar que é melhor, outros vão perceber que ela pode não ser a melhor. Assim, eu percebi um negócio, eu acho que essa daí não é melhor. Vamos ver aí o que, que acontece. Se eu pegar esse cara, só mudar os nomes aqui. Refatorado o nome. Se eu pegar isso daqui e jogar aqui, então ele tem esse deslocamento. Olha lá, ele desloca, né? Então,
Um entraria aqui e o outro, ó, desloca. Era para entrar no mesmo lugar, mas ele desloca o segundo. Funciona? Será que funciona? Se eu tirar isso daqui, a gente reduziu um laço. Compilou, vamos rodar. Erro de compilação não tem, perfeito. Rodando, ele funciona muito bonito, ó lá. Funciona exatamente igual. Exatamente igual. E aí você fala, ah, Cristóvão, é melhor fazer apenas um laço do que dois. Eu concordo. Eu concordo em gênero, número e grau. Perfeito. E agora, Chris, mas Felipe, nesse caso só funcionaria se ambos forem do mesmo tamanho, né? é isso. É isso. Vamos testar então, vamos testar. Já que você já descobriu, vou colocar aqui mais um elemento do primeiro vetor. Então, vou colocar lá o 9.1. Mais um. Um é 5, o outro é 4. O último vai ficar vazio. Vamos ver o que vai acontecer. Compilou. Olha lá o problema que bateu aqui. Bota um try catch. Problema aqui. Bota um try catch. Eu esperava isso do André, pô. Problema. Foi inspirado em quem essa sugestão? Nele mesmo. Bota um try catch. Vou colocar lá um try. E a exception que eu vou analisar é exception. Se acontecer qualquer erro, não faz nada, né? Tá tudo certo. É um problema, cara. Isso aqui é legal, porque ele estourou o tamanho do array. Aí eu falo para você, nossa, zoou, deu pau. Vou tirar um elemento aqui e vou colocar um elemento aqui embaixo. Então vamos colocar, por exemplo, 0.8. Coloquei aqui um elemento a mais no segundo. Compilou, executou e não deu pau. Mas ele não fez certo. Se você é muito parecido, né? Mas se você olhar, esse cara é 0.8. Esse cara daqui, por mais parecido que seja, é um 0.0. Ele não copiou o último elemento do segundo vetor. Então, quando eu fiz segmentado em dois laços, eu não fiz de bobo, né? Eu fiz porque eu já sabia que daria esse problema. Na hora que eu estava falando com vocês, montando, eu percebi que daria esse tipo de problema se eu mudasse o tamanho. Então, esse código daqui, o versão 2, mesmo ele sendo mais bonitinho e menorzinho, ele só funciona se o tamanho do A for exatamente igual ao tamanho do B. Se o tamanho do A for exatamente igual ao tamanho do B, beleza, sem problema algum. Ele funciona. Agora, se o tamanho do A for maior que o tamanho do B, ele vai dar um array index out of bounds, ele vai dar uma exceção. Se o tamanho do B for maior que o tamanho do A, ele não copiará o que exceder. É isso que acontece. Beleza? Então, esse código, apesar de ser menor, ele tem essa inconveniência. E aí você fala, o outro deve dar o mesmo chabu, né? Então, certeza que o outro vai dar ruim também. Se esse deu, o outro vai dar. Então, vamos ver o outro, né? Vamos ver se o outro dá esse problema aí, nessa inconsistência de funcionamento. Então, a gente tem lá o nosso. Eu tinha feito o quê? Colocado aqui, né? O 9.1. Beleza? Compilando. Só para mostrar, é o que tem os dois laços, né? Então, aqui é o que tem os dois laços. Agora, a gente tem o primeiro vetor maior que o segundo. Lembro que na nossa versão 2 lá, que é simplificada, a gente tem uma exception lançada, que é o array index out of bounds. Então, compilando esse cara, compilado,
executando esse cara, olha só que bonitinho. Ele funciona. Ele copia exatamente os elementos que eu preciso. Coloca na primeira posição e o que tiver depois, ele coloca lá no finalzinho, na segunda metade do vetor. Ele faz numa boa. Aí você fala, então esse inverteu o funcionamento, né? Aí fala, tudo bem, a gente pode testar para ver se o segundo sendo maior que o primeiro, se ele gera problema. Então agora o segundo tem um elemento a mais, compilando, executando, e ele não gerou exceção. Muito pelo contrário, ele até copiou o número direitinho, fez a cópia do que a gente precisava. Então, ele consegue fazer a concatenação de tamanhos diferentes. Essa daí é a diferença nesses dois arquivos, né? Quando eu faço dois laços separados com seus controles de tamanhos individualizados, eu consigo concatenar quaisquer tamanhos de vetor. Então, se eu passar um de tamanho 1, outro de tamanho 1000, ele concatena. Tamanho 7, tamanho 2, concatena. Tamanho 5 e tamanho 1 ou 2 ou 3, sei lá, ele concatena. Não importa o tamanho de um nem do outro, ele concatena e ele consegue fazer. Então, esse código, do jeito que ele está montado, ele é exatamente o concatena vetores de tamanhos diferentes. Ele funciona para concatenar também de tamanhos diferentes. Lembro que, se ele concatena tamanhos diferentes, ele tem que concatenar tamanhos iguais. É uma das regras do negócio. Tem que concatenar tamanhos iguais, não adianta. Se ele faz diferente, o igual tem que funcionar também, sem precisar modificar nada. Logo, eu vou dar um arquivo salvar como nesse cara daqui, só para a gente ter. Esse daqui é o concatena, só que agora com tamanhos diferentes. Então, o tamanho diferente de concatenação a gente acabou fazendo junto. É chato, mas ele faz. Tamanho diferente. Concatenação, vetores, tamanhos diferentes. Estou colocando tudo no plural. Vetores, vetores. Concatena vetores de tamanhos diferentes com primitivos. Na mão grande é o mesmo código da versão inicial que a gente fez. Era só para mostrar que se você faz direitinho, ele funciona para os dois. Não é assim para intercalação, já deixo claro que a intercalação não é tão amigável como a concatenação, mas ficou bem interessante para a gente. Ele está fazendo bonitinho, funcionando aqui, top, né? Show de bola, funciona legal. Esse cara, então, aqui é uma coisa fabulosa para a gente poder trabalhar, né? Porque a gente consegue passar qualquer tamanho e ele vai conseguir juntar isso daqui. A versão 2, quando a gente quer montar num laço só, por mais simples que ela pareça, né? Às vezes, simplificar o código não quer dizer que deixa ele aplicável a qualquer coisa. Ele está respondendo porque ele foi feito. Concatenar vetores de tamanhos idênticos, né? Tamanhos iguais, beleza, ele faz. Tamanhos diferentes, não dá certo. Se o primeiro for maior que o segundo, exception. Se o segundo for maior que o primeiro, a gente vai ter somente a cópia do tamanho do primeiro vetor, né? O segundo não será copiado tudo. Então tem esse detalhezinho aí que a gente tem que guardar com muito carinho no coração, né? Porque vai ficar zerado lá e vai dar chabu, e é isso daí que vai acontecer. Uma coisa também que eu destaco que é muito importante, parece bobeira falar isso daqui, mas eu acho que o óbvio tem que ser dito, então falarei. Você percebeu que eu somei os dois tamanhos? Eu não peguei o tamanho de um e multipliquei por 2? É bobo, né? Aí fala assim, nossa, eu poderia ter pego o tamanho de um e multiplica por 2. Poderia. E realmente poderia, não dá problema não, tá certo? Concordo com vocês, poderia. Só que se eu fizer essa multiplicação por 2,
que é até menos coisa para escrever, ele só funcionaria para tamanhos idênticos. E aí a gente teria um outro problema, né? Porque aí os tamanhos poderia dar mais chabu ainda, né? Porque aí o tamanho do vetor resultante iria falhar. Então, um outro detalhe que eu tive cuidado ao criar esse código é somar o tamanho dos dois vetores. Eu somei literalmente. Eu não é porque eu tinha certeza que eles eram de mesmo tamanho que eu multipliquei por 2. Por quê? Porque eu já sabia que se eu multiplicasse por 2 daria problema. Porque ele não iria funcionar para tamanhos diferentes. Então, aqui, nesse momento, a ideia é justamente essa: fazer com que eu consiga resolver um problema de forma definitiva, sem precisar ficar fazendo correções. Então, eu fiz exatamente o que deveria ser feito. Eu não inventei moda. Eu fui muito clássico, vamos falar assim, eu fui ali, né, passo a passo no roteirinho padrão. E esse passo a passo no roteiro padrão garantiu que tamanhos diferentes funcionassem direto, que foi o primeiro código que a gente fez. O segundo, a gente começa a reduzir os tamanhos e a gente começa a notar os problemas. Se você multiplicasse, né, pegasse somente o tamanho de A e multiplicasse, se o A for menor, vai dar problema no B, né? Ele não vai copiar tudo do B. Então também tem esses detalhes. Tem que tomar cuidado com isso daí. Eu acho que alguns comentáriozinhos óbvios que deveriam ser feitos, que às vezes não é tão óbvio, então preciso reforçar. Eu peço desculpa para aqueles que já tinham percebido e já tinham notado, e aqueles que não tinham percebido, não tinham notado, é para isso que eu repito, para que vocês percebam e que vocês notem, para que não passe em branco essa informação. Essa informação não pode passar em branco. Você tem que perceber esses detalhes. Então, se você agora entendeu, se você percebeu esses detalhes, show de bola, vamos para frente. A gente já conseguiu, então, fazer a concatenação de tamanhos iguais e tamanhos diferentes com tipos primitivos. Fácil. Foi tranquilo. E se eu quisesse concatenar com tipos string? String é um tipo referência, um tipo objeto, mas ele é uma referência que parece um primitivo, né? Ele tem lá seus métodos, ele é um objeto, mas ele se comporta como um primitivo, né? A gente manipula uma string como se fosse um primitivo. Então, é um atípico, né? Ele é bem diferentão. Vou fazer com string para a gente ver se dá alguma dor de cabeça. Você vai perceber que é tranquilo também, é bem sossegado. Então, eu vou pegar exatamente esse cara daqui, que é aquele que dá o chabuzinho, né? E a gente vai brincar com eles mudando para um array de strings. Então, eu vou fazer um arquivo salvar como nele, na versão 2, estou pegando a versão 2, dando um arquivo salvar como. E aí, esse cara de mesmo tamanho, só que agora com string. Então, a gente vai fazer concatenação de vetores de mesmo tamanho de string. Então, isso daqui é o que a gente vai fazer agora. Mesmo código, muito similar, só que a gente tem que mudar algumas coisas. Aqui não são valores, são posições. Então, vou deixar o mesmo comentário, beleza? Porque aqui não é o valor que eu estou copiando, são as posições que eu estava demonstrando. Então, vamos começar aqui as modificações. Esse cara, para ser um array de string, string. Beleza. Esse aqui vai ter que ter como resultado um array de string também. E aí, a gente tem que passar aqui palavras, coisas, né? Então, eu vou passar aqui letras, né? Vou colocar aqui A, B, C, D. M, L, K e J. Passei aí algumas letras para a gente ver. Então, como resultado, a gente espera que estes valores
fiquem desse jeito, né? Nosso objetivo é ter isso daqui como resposta. Então, concatenando, né, vetores de mesmo tamanho de string, nós objetivamos essa resposta. A, B, C, D, M, L, K e J. É isso daí que a gente quer. Então, vamos, né, fazer as correções de tipo. Então, as strings têm que ser substituídas no lugar dos doubles. Então, trocar aqui o nosso array. Nosso array agora era double, agora virou string. Beleza. A gente vai ter que trocar aqui o retorno, é um array de string. Eu vou receber 2 arrays de string. O tamanho continua igual, a gente vai descobrir o tamanho. Na hora de declarar, esse cara daqui tem que ser convertido. Vai fazer o mesmo processo de deslocamento e vai retornar. Então, se eu compilar isso daqui, a gente tem um new double que faltou. Aqui, double. New string, compilou. Se compilar agora, funcionando, belezinha, a gente pode ver rodando. Olha lá que legal, só maximizar para a gente ver melhor. A, B, C, D, A, B, C, D. MLKJ, MLKJ. Tá aqui. Então, a gente tem, belezinha, a concatenação funcionando. Problemas continuam iguais, né? Não mudou nada, a gente só mudou os tipos, então os problemas continuam da mesma forma. Eu não consigo fazer concatenação dessa forma de tamanhos diferentes. É somente de tamanhos iguais. Se eu mudar o tamanho das strings, vai dar dos arrays de string, vai dar pau. Isso daí é certeza. Agora, esse aqui funcionou. A gente sabe que esse código daqui do tamanhos iguais, né, que a gente tinha feito, ele funciona para os tamanhos diferentes, né? Então, esse daqui vai ser o que a gente vai utilizar para criar a concatenação de arrays de string de tamanhos diferentes, né? Então, bora fazer isso daqui. Vou dar um arquivo salvar como, tamanhos diferentes, só que não é primitivos, agora é string. String, salva, atualiza nome, Aonde era double, eu vou colocar string. Primeira coisa, double para string. Muda aqui, muda aqui, muda aqui, tem mais 2 aqui, muda aqui e aqui, tem mais um lá embaixo, aqui. Esse cara daqui mudou. Então, a gente já fez todas as alterações, só vou mudar os valores aqui, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui para deixar similar, né? Mesma coisa. Então, agora, se eu compilar, compilou, se eu rodar esse cara, beleza, ele está fazendo lá dos mesmos tamanhos, funcionou direitinho. Aí vem a pergunta, será que fará com tamanhos diferentes? Vou colocar aqui mais um valor. Compilou, rodou, e aí, belezinha, ele está concatenando com tamanhos diferentes, sim. Então, o primeiro tem 5 elementos, A, B, C, D, lá, e aí o segundo tem M, L, K, J. Aí ficou A, B, C, D, lá, M, L, K, J. Belezinha, ele está conseguindo fazer aí a concatenação com os tamanhos diferentes. Se eu trocar o lá do vetor de cima para o vetor de baixo, compilou, rodou, ele consegue fazer da mesma forma. Então, bonitinho aqui, ele pega lá os 4 primeiros, A, B, C, D, depois os 5 últimos, né? Fica lá, M, L, K, J, lá. E aí, funciona. Então, mudar o tipo do array não fez diferença nenhuma, né, na execução. Funciona da mesma forma. Então, é legal a gente verificar que funciona tranquilamente as nossas concatenações. Se eu pegar esse cara e transformar num array de objetos, eu falo assim, venhamos e convenhamos, né? String já é uma classe que já gera objetos. Então, a gente já está fazendo com objeto. Ah, mas se eu quiser fazer uma experimentação aí para ver, posso? Posso. Vamos utilizar aquela classe professor, né? Que a gente tem.
Então, só vou copiar a classe professor, eu vou abrir e copiar ela. Cadê? Professor. Acho que era professor o nome, professor. Então, aqui. Essa daqui tem um monte de validação, né? Um monte de coisa. Eu vou dar um arquivo salvar como nela para salvar dentro da nossa pastinha aqui, para ficar uma cópia, né? Só para ter cópia dela. Agora eu posso usar para instanciar e aí não tem problema nenhum. Só para facilitar a minha vida, vou deixar esse cara aqui no esquema, porque eu vou copiar alguns nomes aqui para facilitar, né? Então a gente vai começar para tamanhos iguais, né? Então a gente vai fazer mesclar, vai fazer concatenação com tamanhos iguais. Então, arquivo, salvar como esse cara. Agora eu vou fazer não mais de string, mas sim de objetos. Objetos. Eu quero de array de objetos, de mesmo tamanho. Agora a gente tem que mudar, porque a gente vai fazer baseado em professor, né? Então, a gente vai fazer baseado em professor. Então, tudo que é string array aqui, a gente vai mudar para professor. Então, professor. Então, aquela troquinha básica, professor, professor, retorna professor, recebe professor e professor, declara professor de professor e vai receber aqui um professor. E ele vai fazer a iteração e vai imprimir. Belezinha. Esse cara daqui vai ter aquele probleminha que eu sempre falo para vocês. Vou mudar essa impressão, porque senão vai ficar uma linha muito compridona, muito estranha, né? E aí é só por uma questão de melhorar a visualização. Então, eu vou fazer um for each aqui, um for para fazer uma impressão. Então, aqui eu vou querer imprimir o meu vetor. Só que o vetor, ele precisa de pegar cada elemento dele, né? Então, cada elemento, 2 pontos em vetor, só que esse elemento tem que ser do mesmo tipo. Então, professor, elemento, 2 pontos, vetor, a gente vai interagir com ele, e aí eu vou usar aqui, literalmente, vou imprimir esse cara. Só para mudar, isso aqui vai ser um LN também, para ficar numa outra linha. Então, aqui uma impressãozinha um pouco mais trabalhada, porque as linhas são muito grandes, aí vai quebrar, vai ficar esquisito para visualizar. Mas só por conta disso. Esse cara daqui agora a gente precisa corrigir esses valores, né? O A e o B a gente precisa mudar os valores. Vou pegar aqui alguns elementos, então o A vai ser, sei lá, 2, 3. Que eu não copio tudo, depois eu mudo só o que eu não quero, né? Agora vamos pegar menos elementos. Vou deixar com 3 para ficar menor. 3 já vai ficar bom demais da conta, né? 1, 2, 3. Maravilha. A gente vai juntar esse cara. Agora vamos ver aqui. José Everson, Albertino, Dionésio, Claude. Professor Gigi. Professor. Mais um. Qual que eu não usei? Didi. A Karim. Beleza. Vou tirar esses espaços que vai ficar... Aí tá quente pra caramba meu micro. Tá bom, deixa os espaços e vamos ver aqui o que nós temos, né? 1, 2, 3. Esse aqui, 3. Maravilha. Vou tirar aqui o resultante, não vai importar agora, só para não escrever tanto. Criei lá José Everson, vamos mudar essas cargas horárias, né? 26, esse aqui eu vou colocar
24, e esse daqui eu vou colocar 12. Só para ter uma diferencinha aí, né? Para não ficar as mesmas cargas horárias. Compilando esse cara, rodando esse cara daqui, e voa lá. Vamos ver, né? Olha lá, eu tenho aqui um vetor com os 3 professores, outro vetor com 3 professores, e eu concatenei esses caras. Ficou tamanho 6, e aí bonitinho, José Everson, Albertino, Dionésio, Claude, Gigi e Karim. Aí, bonitinho todos eles, né? Só para corrigir, Karim. Oh, beleza, Karim. E aí ficou, e ele fez essa concatenação bonitinha. Só para deixar tudo alinhado, um debaixo do outro na visualização, porque senão o Felipe, que reclama, dessa vez não é o meu toque me corroendo, mas a minha consciência com o meu querido Felipe. Aí, ó, Felipe, ficou melhor para ver, né? Ficou tudo alinhadinho. Maravilha, então esse cara ficou certinho, a gente fez com objetos. E a mesma coisa a gente vai ter. Se eu colocar um elemento a mais, vai dar chabu. Então, esse cara daqui não é legal, ele não resolve, ele não atende às nossas necessidades. Se eu quiser fazer com tamanhos diferentes, eu tenho que pegar lá aquele outro e fazer essa modificação. Vou fazer aí com tamanhos diferentes para a gente ver que podemos colocar qualquer quantidade de professor num e qualquer quantidade de professor no outro e vai funcionar. Então, agora com objetos. Só que tamanhos diferentes. Então, objetos com tamanhos diferentes. Salva esse cara. Muda o nome. Muda o nome. Mudar esse cara aqui para professor. Muda todos para professor. Professor, professor. Aqui retorna professor, recebe 1, 2 professores, cria professor resultante e recebe aqui, eu vou copiar esse cara para ficar igual. O toString aqui, o toString imprime, deixar exatamente igual, que aí vai ficar bonitinho. Vai funcionar. E a gente vai copiar também a declaração aqui, a gente vai só mudar alguns elementos para a gente ver. Então, aqui a declaração de professores, tum. Então, vamos colocar mais alguns professores. Quarenta e quatro, mais um professor. Vamos ver. Marquinhos. Vamos colocar aqui um Marquinhos com 36 horas. Então, a gente tem os valores. Esse maior. Esse aqui tem um total de 5 professores. Esse aqui tem um total de 3 professores. Se eu não fiz nada de errado, compilando. Ah, sabia. Tinha que ter um chabu, né? Pô. Tirar esses caras aqui. Tem muito. Aí. Compilou bonitinho. Executando. Ó, que bonitinho. Pega lá 5 mais os 3. 5 mais 3 deu 8. Pegou exatamente na mesma ordem. José Everson, Albertino, Marquinhos, Andrezinho, Dionésio. José Everson, Albertino, Marquinhos, Andrezinho, Dionésio. Claude, Gigi e Karim. Claude, Gigi e Karim. Beleza. Aí, ó. A gente conseguiu fechar lindamente a concatenação. Concatenamos de tamanhos iguais e de tamanhos diferentes, vetores primitivos, de string e com vetores de objetos. Perfeito. Lembrando que se a gente faz construindo passo a passo, sempre vai ficar tranquilo e fácil. Então,
não é porque a gente gosta de escrever código curto que necessariamente a gente tem que escrever código contraído, curtinho, minúsculo. A gente pode sim escrever códigos, né, colocando, criando mais variáveis, organizando melhor, priorizando a legibilidade do código e o entendimento do que a gente está fazendo, né? Então, isso aqui fica bacana, eu acho que dá um resultado super agradável para a gente ver, ler, entender, né? E aí fica joinha. Ficou fácil esse daqui, né? Concatenação é mole. Depois a gente faz a intercalação. Intercalação dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é tranquilo, sossegado.